Oiê, eu sou a Bia, está começando mais um episódio do História Alternativa. Oi pessoal, eu sou a Júlia e no episódio dessa terça-feira, eu e a Bia falaremos sobre a demografia, os seus elementos e teorias. Você já conhece o meu novo quadro? Nos episódios do Cultura, eu discuto temas importantes que permeiam as ciências sociais. Os episódios vão ao ar às sextas-feiras e acontece aqui no História Alternativa, mas sob o meu comando. Ficou curioso para conhecer? Então não deixe de conferir. Antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast. Então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. Demografia é um campo da ciência que estuda os diferentes aspectos da população. Essa área do conhecimento foi desenvolvida em um contexto histórico-econômico marcado pela preocupação com o crescimento da população. A demografia utiliza vários conceitos e indicadores demográficos para a concretização de seus estudos, como a taxa de mortalidade e natalidade. A importância da análise dessas variáveis está atrelada ao estabelecimento de considerações sobre o perfil da população e, por conseguinte, ao desenho de políticas públicas que possibilitem a qualidade de vida dos indivíduos que formam os grupos populacionais. O Brasil passa atualmente por um processo de envelhecimento da população, marcado pela queda da natalidade e aumento da longevidade, duração de vidas mais prolongadas do que o comum. Esse cenário é ainda mais acentuado em algumas outras partes do mundo e implica em estabelecer novos direcionamentos para a compreensão das dinâmicas populacionais. Logo, a importância da demografia está em auxiliar o entendimento destes processos. Os indicadores e conceitos mais importantes para a demografia são população, taxa de natalidade, taxa de fecundidade, taxa de mortalidade infantil, expectativa de vida, crescimento natural ou vegetativo e crescimento migratório. A população é o número de pessoas que habitam uma determinada localidade. Já a população absoluta é o número total de habitantes. A população relativa, por sua vez, também chamada de densidade demográfica, é o número total de habitantes dividido pela área espacial. Essa população relativa é expressada em habitantes por quilômetro quadrado. Quando falamos em taxa de natalidade, devemos pensar no número de crianças que nascem vivas em um determinado período de tempo, geralmente 1 ano. A taxa de natalidade é calculada por meio do número total de nascimento dividido pela população absoluta. A taxa de fecundidade consiste numa estimativa do número médio de filhos por mulher ao longo do período fértil da população feminina. Essa taxa é medida a partir da divisão do número total de nascimentos e o número absoluto de mulheres da população. Já em relação à taxa de mortalidade, estamos falando de um número de indivíduos que morreram em um determinado período de tempo, geralmente 1 ano. A taxa de mortalidade é determinada pela razão entre o número de óbitos e a população absoluta. Quanto à taxa de mortalidade infantil, a utilizamos como indicador específico, que indica o número de crianças que vieram a óbito antes de completarem 1 ano de vida. Também devemos pensar sobre a expectativa de vida, que é a estimativa dos anos de vida de um indivíduo por meio da consideração do cenário demográfico presente no dia de seu nascimento. Esse indicador, também chamado de esperança de vida ao nascer,
é resultado de um cálculo complexo que envolve fatores econômicos, sanitários, ambientais e sociais. Além desses pontos, há o crescimento natural e vegetativo, que é o índice de crescimento de uma população registrado a partir da diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Também temos o conceito de crescimento migratório, taxa de crescimento da população dada a partir da diferença entre a entrada e a saída de imigrantes. Levando em consideração o conceito por detrás da demografia e a forma como essa área é expressada em seus elementos, vamos avaliar algumas teorias demográficas. Criada pelo economista Thomas Malthus, a teoria malthusiana acredita que o crescimento populacional acontece como uma progressão geométrica, ou seja, 2 indivíduos geram 4 indivíduos, que originam 16 indivíduos, depois 32, 64, 128 e assim por diante. Ao mesmo tempo, a produção de alimentos só conseguiria aumentar sua capacidade a partir de uma progressão aritmética, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por isso, Malthus acreditava que não haveria recursos suficientes para a subsistência da população humana se os indivíduos se reproduzissem de maneira desordenada. Como solução para a questão que levantou, o economista propôs um controle de natalidade populacional. Para isso, sua principal ideia era a castidade e a abstenção sexual como forma de evitar a reprodução. Posteriormente às ideias propostas por Malthus, outros estudiosos se debruçaram sobre a demografia e criaram a teoria neomalthusiana. Nessa vertente, acreditava-se fortemente que a quantidade de indivíduos em um país era determinante para a prosperidade ou miséria econômica, onde a população crescia demais e a pobreza era certa. Nesse caso, o controle de natalidade também seria a principal saída para o bom desenvolvimento de um país. Para isso, seria necessário implantar métodos contraceptivos e projetos políticos que incentivassem a não reprodução humana. Por fim, a teoria reformista foi criada com base no pensamento de Karl Marx. Nesse caso, os indivíduos não são os responsáveis pela miséria e o controle de natalidade não é um método de transformação social. Para os reformistas, a falta de recursos e de educação sanitária são fatores que estimulam o crescimento desordenado da população. Assim, a má distribuição de renda e desigualdade social levam ao aumento da taxa de natalidade. Nesse caso, a principal intervenção política seriam aplicações de políticas mais igualitárias na distribuição de renda, informação e serviços de saúde. Com isso, os indivíduos não estariam em condições de miséria e a taxa de natalidade diminuiria naturalmente. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no próximo episódio. Bons estudos e até mais!